Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar início, né, à nossa aula de citologia, parte 2. Tá? Meu nome é Ana Carolina, sou professora de biologia do Instituto Panorama. Bora lá começar nossa aula. Nós paramos aí, tá? Nós, na primeira parte, né, retomando aí, na primeira parte falamos da célula procariótica, né, falamos de como é a estrutura celular toda, tá? E hoje, tá, na nossa aula, parte 2, vamos falar da nossa célula eucariótica, tá? Então, e suas estruturas, tá ok? Então vamos lá dar continuidade à nossa querida aula aqui. Nossa introdução aqui, tá certo? Vamos lá. Nossa célula eucariótica aqui, a imagem da célula, tá certo? Ele coloca aqui como uma observação que ela não apresenta parede celular, né? Porque lá na procariótica apresenta, né? A parede, né? E aqui não apresenta a parede. Se assemelham às células dos fungos e protozoários. Tem uma origem evolutiva semelhante. Vamos dar um zoom aqui nessa célula, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui nessa célula. E aí eu vou marcar algumas coisinhas aqui. Vamos iniciar aqui a parte interna até a parte externa, tá ok? Nós temos aqui o início, aqui o núcleo, tá? Você vê que percebem que o núcleo ele é dividido aqui, tá? Em algumas camadas, né? Em algumas estruturas, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Nós temos da mais distante aqui, né? Mais externa, o poro, tá? O poro, gente, é como se fosse o poro da nossa pele, tá? Ele tem umas entradinhas minúsculas, micro, tá? Que às vezes precisa dessa função aí para absorção de algumas substâncias que a gente vai falar aí mais pra frente, tá bom? Nós temos a carioteca, tá ok? Carioteca aqui. Outra estrutura, tá? Interna, bem, né? Perdão, interna não, aqui é a parte externa aqui, tá? Que é como se fosse uma membrana do núcleo, tá ok? Nós temos aqui o nucleolo, sim, o nucleolo é a parte mais interna, certo? Aqui, essa parte aqui interna do nosso núcleo. E a cromatina, tá? Que é esse espaço, esse líquido, tá ok? Cromatina é muito comentada também, né? Nas nossas atividades aí, né? Em provas, tá? No geral aí, ela é bem comentada. Às vezes o aluno ele não entende que a cromatina faz parte aí do núcleo, tá? Ele acha que é um núcleo e pronto, não tem mais nada. E o núcleo ele tem bastante camadas aqui, tá certo? Depois a gente tem aqui, em volta desse núcleo, tá? O retículo endoplasmático. Nós temos dois retículos endoplasmáticos, tá? Nós temos aqui o granuloso, tá certo? E nós temos o não granuloso, que é o liso. Percebem aqui que não tem nada, né? Ele é lisinho mesmo, ó, tá vendo? Ele é liso. Ele não tem quem? Quem? Os ribossomos. Lembra que a gente viu na outra aula? Os ribossomos, eles estão aderidos, tá? A esse retículo endoplasmático, né? Então, nós temos aí, tá? Essa aderência desses ribossomos aí no retículo endoplasmático granuloso, de grãos. Pensa assim, tá? Grãozinhos, tá? Então, o granuloso tem o ribossomo, tá ok? O endoplasmático não granuloso, ou também chamado de liso, ele é lisinho, não tem nada, tá ok? E fica na parte mais extrema, né, da nossa célula, se a gente perceber. Outra coisa que a gente precisa perceber também é onde está a localização dessas estruturas, dessas organelas, tá? Percebem que ele começa ali próximo do núcleo e vai ter quase a nossa membrana plasmática, né? Isso tem um motivo que a gente vai ver aí, né? Futuramente aí nas próximas aulas, tá? Mas tentam observar esses detalhes, tá certo? Nós temos aqui o citosol, que é o líquido, tá? Da nossa célula, tá? Onde ficam todas as estruturas aqui. Nós temos o centríolo, que são esses bastonetes aqui, ó. Bonitinho. Esses bastonetes, eles fazem parte aí, ele tem a função de dividir a célula na parte da mitose, tá? Ele vai fazer essa função aí de divisão celular, tá ok? Nós temos os microtúbulos, que também ajudam nessas estruturas da célula. Nós temos os lisossomos, tá? Que são essas bolinhas. Bolinhas não, né? Vamos dizer aqui que são um pouquinho maiores do que os ribossomos, tá?
São essas vesículas também chamadas, tá? Na nossa célula, ok? Complexo Golgiense, tá? São essas partes achatadinhas aqui também. Vamos falar logo mais das funções, tá? Percebem também que é mais extremo. Isso é bem, bem visual, né? Nas extremidades aqui, ok? Peroxomos, né? A gente brinca, peroxomos, pero que não. Esses peroxomos, eles são também essas vesículas que nós temos não, que a célula tem, tá bom? Espalhadas aí na célula, ok? Vamos ver logo mais as suas funções. Lembra que é uma apresentação, tá, da nossa célula, das estruturas, tá ok? Sim, membrana plasmática aqui. Não posso esquecer de um carinha muito importante aqui. A membrana plasmática, tá? É essa membrana toda que delimita essa célula, onde segura, onde protege essas estruturas chamadas organelas, tá certo? É uma membrana, não tem parede, lembra? Outra parte muito importante da nossa célula, a nossa mitocôndria. Gente, essa mitocôndria aqui, vejam que tem várias, né? Então, nós temos aqui, ó, espalhada pela célula, tá ok? Essas mitocôndrias, elas têm a função de energia, de ATP, de respiração dessa célula. Então, não posso dizer que ela não é importante, ela é mega importante. E também que ela era isolada, né? Tem as histórias aí, né? As nossas teorias, que ela era isolada, né? Que ela ficava sozinha, porque ela tem uma coisa muito importante que é chamada DNA, tá certo? Ela possui DNA, tá? E também o nosso núcleo, tá? O que é DNA? Material genético, galera, tá? Então tem no núcleo e na mitocôndria, tá? Muito importante. Voltando ao assunto, né, a teoria, ela era isolada, então por isso que ela tem o DNA dela, né? Tem as funções dela. Vai ter uma aula só pra gente falar de mitocôndria. Quando ela se juntou à célula, tá? Né, na parte evolutiva aí, ela agregou nessa célula aí, mas ela era sozinha, solitária, por isso que ela tem o DNA dela, tá? Isso é muito colocado em prova, tá? Porque o aluno precisa saber disso, né? Obviamente. Bom, apresentado aqui na nossa célula eucariótica, vamos para a próxima etapa, que é a nossa célula eucariótica vegetal, né? Que possui bastante estruturas aqui, tá? Bem mais até que a célula animal. Nós temos aí mais organelas. Meu Deus, tudo isso? Pois é, bastante. Vamos lá. Assim como a maioria dos procariotos, né? Os procariotos, os procariontes, os vegetais apresentam parede celular, porém de maior complexidade. Aí que tá. Vamos dar um zoom aqui nessa célula vegetal, tá? Ela é formada também por celulose, tá? Pectina e hemicelulose, podendo ter impregnação de outras moléculas, tá? Nossa, lembra daquelas moléculas? Lembra do que é a estrutura da molécula, né? Que é a junção de átomos, né? Então, opa, tem coisas aqui, né? Tem informações bacanas aqui. Vamos dar um zoom nessa célula vegetal, gente? Olha que bonitinho aqui. Tem muito mais informações, né? Então, vamos nos atentar aqui ao núcleo novamente, tá? Então, parte do núcleo. Vamos ver se bate aqui. Núcleo, então a gente tem cromatina, certo? Nucleolo, carioteca e poro. Ok, ok. Tem DNA aqui também? Sim, senhores, tá? Tem DNA também, certo? Então, nós temos aí, porque célula vegetal também tem DNA. Nós temos aqui também, tá? Olha outro carinha aí que a gente estava falando, que é os microtúbulos, ok? Ribossomos. Os ribossomos também ficam no retículo endoplasmático? Sim, granuloso. Lembrando que é no granuloso. No liso, ou chamado não granuloso, não tem ribossomos. Os ribossomos às vezes ficam espalhados também na célula, tá, gente? Outra coisa também, vamos colocar aqui que é o citosol, que é o líquido de dentro da célula. Olha a mitocôndria aqui também, gente. Mitocôndria também tem, bacana. Agora vamos colocar umas coisas diferentes aqui, né? Percebe que tem uma estrutura enorme aqui, ó, que ocupa bastante aqui a nossa célula. É o vacúolo central, tá? O vacúolo ele é responsável pela parte hídrica da planta, que nós vamos visualizar nas próximas aulas aí, tá bom? Mas ele ocupa uma boa parte da célula, tá? Então é possível visualizar com facilidade a diferença de uma célula para outra, de uma vegetal
animal. Por quê? Porque a gente tem esse vacúolo aqui que faz toda essa diferença, tá bom? E outra coisa também, que é um núcleo, ele fica bem afastado, ele fica mais na extremidade dessa célula. Já na célula animal, não, ele fica bem centralizado, tá bom? Então, essa é uma das características e umas dicas aí, tá? Que eu posso dar para vocês aí, para vocês perceberem nas provas que vocês fizerem, tá? Qualquer prova, tá ok? Nós temos aqui o complexo golgiense, tá? E uma parte que diferencia também essa célula, que é a nossa parede celulósica, percebam aqui nessa camadinha aqui, ó, tá? E a membrana plasmática, tá certo? Então nós temos uma parede. Então a diferença é a parede e mais membrana, tá? Ele não tem só membrana, ele tem membrana e parede, tá? Lamela média, né? Essa lamela aqui, essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura a gente consegue visualizar bem, tá? Quando a gente coloca essa célula numa lâmina, tá? Ele faz um contorno bem bonitinho aqui, tá? Outra coisa também que faz toda a diferença é o cloroplasto, tá? Que são esses verdinhos aqui, ó. O cloroplasto, gente, ele também, uma coisa que também muitos não sabem aí, tá bom? Dica de ouro, tá? Que ele tem DNA, tá? Isso aqui cai em várias questões aí de vestibulares, de provas no geral, tá bom? Que as pessoas não sabem que o cloroplasto ele tem DNA. O cloroplasto, o que ele é? Ele é responsável pela fotossíntese da planta, tá? Então, ele tem vários, tá? Percebe que tem outros aqui, tá? E tem uma aula que a gente já vai falar só de cloroplasto, tá? Cloroplasto é importantíssimo para a célula vegetal, tá? Mas, como eu digo, estamos apresentando toda essa criançada aqui para que vocês entendam mais tarde o que cada um vai fazer, ok? Vamos lá para o próximo, nosso próximo slide. É esse aqui que é muito importante que eu gosto de colocar, que são as principais diferenças entre uma célula e outra, tá? Entre uma célula animal e uma célula vegetal, tá? Porque o que acontece? Eu falando, explicando aqui, tá? Às vezes o aluno não pega esses detalhes. E quando eu coloco, assim, exatamente o que separa, fica bem mais claro. Apesar de a gente sempre estar falando, né? Olha, o que a célula animal é diferente da célula vegetal. Aí os alunos ficam, né? Sempre lembra do vacúolo, né? Que é grande, que é maior, que ele dá uma diferença nessa célula. Mas vamos lá, vamos colocar no papel, no slide aqui, tá? Anotem aí, gente. Centríolo na célula animal é o que tem de diferente. Lisossomos. Percebem que a gente não viu lisossomos na célula vegetal? Pois é. Glicogênio, carboidrato de reserva, tá? É o que o glicogênio tem aqui, tá ok? Célula vegetal, cloroplasto, né? Porque nós não fazemos fotossíntese, não é mesmo? Então nós temos o cloroplasto. Parede celular. Nossa célula não tem parede celular. Boa. Celulose, exatamente, que é o carboidrato polissacarídeo, tá? Então não tem nossa célula. Vejam que esse slide, ele é importantíssimo para vocês aí, tá bom? Pra gente saber a diferença de um para o outro em questão de organelas, tá ok? Vírus. O que o vírus está fazendo aqui, senhor? Vamos lá. Esse aqui é uma imagem de um vírus, é um tipo, uma espécie de vírus. Nós temos outros, parte morfológica de vírus, tá? Esse aqui é um vírus bem comum, tá ok? Vamos lá. Principais características que precisamos saber. Por que ele está aqui? Porque ele é um ser acelular. Ausente de célula. Esse azinho aqui, geralmente na biologia, quer dizer ausente de alguma coisa, tá bom? Que nem assexuado, ausente de sexo, né? Do sexo do animal. Então, acelular aqui é ausente de célula, tá bom? Esse ausente de célula aqui, ele dá uma característica porque nós estamos falando de célula. Se ele não tem célula e é um ser vivo, então ele precisa ser citado, porque às vezes os alunos confundem, tá? Outra coisa, ele é um parasita, um endoparasita, que é um parasita interno, que fica dentro do nosso corpo, tá? E ele precisa de uma célula para se reproduzir. Isso é um detalhe, tá? Então, o detalhe do vírus é esse, que ele precisa de uma célula para se reproduzir, porque ele não tem célula, tá? Uma coisa muito importante também é que ele tem DNA ou RNA, ou os dois, tá ok? No caso do coronavírus, ele tem os dois, o DNA e RNA, tá? O que isso é aqui interno? Sim, aqui interno aqui, tá? Que ele tem.
O vírus, ele tem uma cápsula proteica, não é uma membrana, uma cápsula. Lembra que a gente viu essa cápsula lá na célula procariótica? É uma cápsula, né? Esse aqui tem uma cápsula proteica, tá? E tem lá o material genético lá dentro. Por isso que ele tem várias... que acontece, né? Aconteceu aí de variantes, né? Porque ele entra no organismo, né? Ele consegue fazer a multiplicação na nossa célula e começa a pegar outros códigos genéticos, tá bom? E aí fica essas variantes que a gente fala, tá? Porque ele tem DNA e RNA, tá? Esse aqui é um dado importante, tá? Que eu quis colocar aqui para vocês. Microscópio, né? Prazer. Esse é o microscópio. Esse aqui é um microscópio óptico, tá bom, gente? O microscópio óptico, ele serve pra gente visualizar algumas imagens que a gente não consegue ver a olho nu, tá ok? Aqui eu coloquei aqui uma imagem 200 vezes, né? O que significa esse 200x, né? 200 vezes de aumento, tá bom? Então, para observar um tripanossoma, é um aumento de 200 vezes. O que é um tripanossoma? É um protozoário, tá? É um gênero de protozoário. Eu falar assim, o Trypanosoma cruzi é um protozoário que causa doença de Chagas, tá? O Trypanosoma cruzi é a espécie que causa, tá? Então, só para vocês terem uma noção de um protozoário, a gente tem que aumentar 200 vezes para a gente conseguir visualizar a criaturinha, né? Vamos dizer assim, né? O serzinho, tá ok? Aqui nós temos aqui, coloquei aqui uma imagem de um microscópio pra gente ter uma noção, né? Que nós temos a lente objetiva, tá? Que é aqui. Precisa de lentes. Geralmente o microscópio ele tem 4 lentes pra gente ir mudando, tá? 40 vezes, 10 vezes, depende do microscópio, tá? A gente coloca o material aqui, né? Nesse pedacinho aqui na lamínula, né? Na lâmina, né? Com a lamínula. Pra gente poder visualizar a lente condensadora e a fonte de luz, tá? E aqui a gente consegue visualizar, né, as estruturas. Coloquei um parâmetro aqui para que vocês possam ter uma noção, né, do que a gente está falando aqui, uma noção de tamanhos, né? Vejam aqui que nós temos aqui, aqui milímetros, tá ok? Nós temos macrômetro e nanômetro, ó, que bonitinho aqui, tá? E aqui olha o átomo onde que tá, ó, menor partícula, lembra que eu falei? Então, menor partícula é o nanômetro, tá ok? É 0,1. Nós temos aqui o nosso DNA, logo em seguida, o vírus também é bem pequeno, né? E aqui a célula, percebem? Tá? Então, por isso que o vírus consegue, né, introduzir na nossa célula e se reproduzir, tá? E aqui a mosca, né, com 5 milímetros, certo? Esses milímetros, 1 centímetro, a gente consegue visualizar aí na régua, né? Então, a gente consegue ver uma mosca a olho nu, tá? Então, é bom essa percepção pra gente tentar entender como é que faz para visualizar, né, essas imagens, tá certo? Aqui eu já deixei essa imagem bem bacana se vocês quiserem voltar, tá? Na aula, tal, e ver com calma isso daqui, bacana, ótimo, né? Porque aqui eu coloquei do menor para o maior das estruturas aqui, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui o átomo, tá? Em primeiro lugar aqui, tá certo? Aí nós temos pequenas moléculas, nós temos aqui os lipídios, tá? O que é lipídios? É que ele faz parte da nossa membrana plasmática, tá certo? A gente vai falar ainda isso aí muitas vezes, tá? Mas só para vocês irem já estudando, tá ok? As proteínas, os vírus aqui, tá certo? Cloroplasto, olha ele carinha aqui, ó. Bactérias, as nossas células, tá ok? O ovo do peixe, beija-flor, o homem, baleia azul e sequoia. O que a gente tem noção aqui, ó? Nós temos microscópio eletrônico. O que é um microscópio eletrônico? Ele tem uma visualização muito, muito mais amplificada, tá ok? Nós temos o microscópio óptico, que é o que eu mostrei para vocês, tá? Aqui na nosso slide, tá? Que é o mais comum, que é utilizado aí para esse tipo de estrutura, tá ok, gente? E a olho nu, que você bate o olho e você consegue enxergar, certo? A gente consegue aqui ter uma noção. Alguns cortes histológicos. O que é isso, tá? São os cortes que quando a gente fala corte, é a lâmina ali, tá? E que a gente coloca as estruturas de células, tá? De tecido. Lembra que a gente falou de tecido? Que é um aglomerado de células. Ótimo. Tecido epitelial e conjuntivo, em 100 vezes aqui, ó, de aumento. Toda vez que a gente tiver microscópio e na lente vai estar escrito assim, 100 vezes, 40 vezes. É a quantidade de aumento, tá bom?
daquela lâmina, daquela lente. Aqui a gente tem aqui tecido epitelial e conjuntivo. Epitelial é o tecido da pele, são células da pele e células sanguíneas também, porque conjuntivo é, tá, sanguíneo. A gente tem aí adiposo, né, que é gordura, é o sangue propriamente dito, tá, a cartilagem, tá, e a parte óssea também, tá certo? Entra no conjuntivo. É uma imagenzinha que, né, não tem muito, né, proximidade do que a gente visualizou, por isso que a gente tem que estudar, se apresentar naquela primeira, para depois a gente começar a visualizar essa daqui, tá? Um corte de traqueia mostrando o tecido cartilaginoso. Aqui a gente consegue visualizar, né, umas estruturas já mais espaçadas, tá certo? Tudo isso aqui é célula, tá? Esses pontilhados aqui, tá? Ó, célula, tá ok? E aí, aqui também, tá, gente? Tudo é célula, tá ok? Tudo é célula. Só que formatos diferentes. Lembra da parte morfológica que eu falei lá no início da aula? Então, é aqui que a gente visualiza. Aqui nós estamos visualizando em 100 vezes de aumento, tá? Mais uma aqui, essa aqui bonitinha, epiderme de cebola. Epiderme de cebola, sim, nós temos aí a parte de epiderme também, tá? Que é a parte mais externa, né? Igual a nossa pele. A parte mais externa, depois vem a derme, né? A cebola também tem, tá ok? 40 vezes. Percebam que não precisa, né? Tanto, né? Pra gente fazer uma boa visualização. Aqui, né? A gente tem aqui essa parte que delimita, aqui, que são as membranas, tá ok? Ó, a parede, né? Celular. Ó, a imagenzinha, tá ok? A gente consegue visualizar bem aqui as células, tá? Cada partezinha disso aqui é uma célula, tá? Não conseguimos ver o que? As organelas, né? Mas a gente consegue ver as estruturas da célula, tá ok? A parte membrana, parede, tá certo? E aqui a gente vai finalizar a nossa parte 2 da nossa aula de citologia, tá ok? Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí, tá? Pego cada pedacinho, cada parte estudado. Obrigada, tá? Até a próxima aula que a gente tem continuidade de citologia, tá? Só que agora a gente vai ver outras, cada organela, mas ainda continua sendo citologia, não mais introdução, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.